A condutividade dos materiais é função da concentração dos portadores de carga e de suas mobilidades. A temperatura pode afetar a densidade dos portadores, como acontece nos semicondutores, ou apenas a mobilidade, como acontece nos condutores. A condutividade elétrica de um condutor ou metal é descrita pela equação E vezes N vezes μ, sendo E a carga do elétron, N a concentração dos elétrons livres e μ sua mobilidade. A mobilidade determina a velocidade de deriva Vd, velocidade média de deslocamento dos elétrons, para um dado campo elétrico e é aplicado. Vd é igual a μ vezes E. A resistividade é definida como o inverso da condutividade. Ρ é igual a 1 sobre φ. A concentração N pode ser determinada pelo número de elétrons de valência por átomo do metal multiplicado pela densidade. No caso, a concentração dos elétrons livres não muda com a temperatura, apenas a sua mobilidade. A regra de Madsen sugere que a resistividade de um material pode ser modelada pela soma de duas componentes, ρ igual a ρres mais ρt. ρres é a resistividade residual relacionada com as imperfeições da estrutura cristalina do condutor, como discordâncias, vacâncias, contornos de grãos e impurezas. Ela depende do material e independe da temperatura. Assim, por exemplo, um monocristal de cobre terá a resistividade residual diferente de um policristal de cobre ou de uma liga de cobre e níquel. Os defeitos das estruturas provocam um aumento da resistividade residual, pois aumentam o espalhamento dos elétrons. Reduzindo o livre caminho médio por eles percorrido entre as interações com a rede, ρt é a resistividade térmica originada pela vibração da rede cristalina. A amplitude da vibração aumenta com a temperatura, provocando uma maior interação e espelhamento dos elétrons e, portanto, um aumento de ρt. A relação empírica que modela este comportamento, que é aproximadamente linear, é ρ igual a ρ0, 1 mais ω0, T menos T0, sendo ρ0 a resistividade em ohms metros, na temperatura ambiente T0 em graus Celsius e ω0 coeficiente da temperatura da resistividade. Para começar a avaliar a relação entre a temperatura e a resistividade, aplicamos uma tensão crescente em uma lâmpada de 60 watts. Em seguida, medimos a temperatura do filamento para cada tensão aplicada com um pirômetro óptico. Por meio do experimento, ficou evidente que a temperatura cresceu conforme a tensão crescia. Também ficou claro a região em que a lei de Ohm não é mais válida e a resistência deixa de ser obtida a partir de uma relação linear. Isso se explica pelo fato de que o aumento da tensão gera um aumento de corrente e o resistor dissipa essa energia em forma de calor. Ademais, quanto maior a temperatura, mais excitados ficam os elétrons, e isso afeta a mobilidade dos elétrons de forma que a quantidade de elétrons livres passa a ser tão alta que a lei de Ohm não se adequa mais. Em seguida, aplicamos uma tensão crescente a uma lâmpada halógena do refletor e para cada tensão medimos a corrente e a temperatura do filamento de tungstênio. Para calcular a resistividade, utilizamos a fórmula apresentada na parte teórica, sabendo que o fio em questão tem 4,8 metros de comprimento e 0,85 milímetros de diâmetro. Já para calcular a potência, utilizamos a fórmula P igual a I vezes V.